Salve, salve, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop Provocações Comportamentais. Se você está assistindo comigo aqui ao vivo agora, te agradeço, fico honrado com a audiência, honrado com a participação. Se você vai assistir depois nos compartilhamentos, fica totalmente à vontade, se quiser, pegando as minhas redes e os meus contatos ali logo abaixo ou acima desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que eventualmente você gostaria de pontuar, que você gostaria de colocar, né, a respeito das provocações comportamentais, mas deixa eu me apresentar um pouco para ti. Meu nome é Márcio Nami, eu sou economista comportamental, administrador, trabalho com estratégia há mais ou menos 15 anos, e dos últimos 18, 24 meses para cá, tenho feito muitas palestras, muitos workshops, muitas mentorias, tratando especificamente do comportamento e os seus resultados na evolução pessoal, no aumento do autoconhecimento, na formação de equipes e na geração de resultados. E é justamente isso que eu gostaria de comentar um pouco aqui com você, de dividir um pouco com você dessa experiência e, claro, num dado momento aí, se for possível, também te ouvir, entender os anseios, entender as curiosidades, entender o que a gente pode fazer nesse jogo de soma aí para conseguir ter uma evolução conjunta, para conseguir abrir caminhos, para conseguir abrir resultados, para conseguir ter equipes melhores, sempre respeitando as características da natureza humana e as características do comportamento, que sofreu tantas mutações e tantas modificações aí ao longo do passado recente, em função de uma série de fatores, em função de uma série de situações. Mas vamos falar um pouco dessa figura do autoconhecimento, né? Interessante analisar o ser humano, antes de mais nada, pelo perfil da sua fisiologia, ou seja, fisiologicamente falando, entendendo o ser humano como um sistema, como é que ele se comporta? Ele gosta de aventura, ele gosta de ação, ele gosta de mudança, ou ele tem uma característica mais conservadora, ou ele tem uma característica que se preocupa mais em manter as coisas do jeito que estão, e até um certo medo ou receio com relação à mudança. Quem marcou a opção B, sem sombra de dúvida, aí acertou, e acertou de uma maneira muito simples, acertou de uma maneira muito direta e muito assertiva. Por quê? Para nós, quando você analisa o ser humano enquanto um conjunto celular, enquanto fisiologia, quanto maior o movimento, quanto maiores as modificações, quanto maiores as dificuldades e o inusitado, maior é o estresse, maior é a preocupação, menores são as possibilidades de concentração em determinado foco, determinado objetivo e determinada ação. Logo, o que o ser humano gosta é previsibilidade, saber o que vai acontecer, e o nosso mundo hoje, o mundo que nos cerca hoje, ele está mostrando exatamente o oposto, né? A mudança é a palavra da vez, é tudo muito novo o tempo todo, e isso gera angústia, angústia com relação ao excesso de escolhas, angústia com relação a não enxergar todas as possibilidades factíveis, acaba levando não à ação, mas sim a uma paralisia, a uma dificuldade de avanço com relação ao que realmente poderia ser aproveitado, ao que realmente poderia ser feito. Então, as provocações comportamentais, elas visam, imagina como se fosse a forma de um funil, ela visa ampliar, começando pelo autoconhecimento, tá? Depois um conhecimento maior com relação às equipes e pessoas, e, finalmente, um conhecimento maior com relação ao ambiente. Mas já que são provocações, né, deixa eu começar aqui a fazer algumas para você perceber se faz sentido. Se eu fizer a pergunta para você de 0 a 10, o quanto você se conhece, que número você daria? Nesse momento especificamente agora, eu não sei a tua resposta, mas analisando por experiência, analisando aí pelo histórico de várias palestras, vários workshops pelo país, dá para perceber assim, essa média dificilmente passa de 7. Tá? 6,5, 6,8, o 7 ele é o top. Entretanto, quando você vai pensar sobre a ótica de comportamento, a grande pergunta é a seguinte: o que falta para 10? Esse pequeno grande número, essa pequena variação entre o 6, o 7, o 8, esse gap para 10, ele é o verdadeiro diferencial competitivo do ser humano. Porém, né, nós, enquanto pessoas, nós fazemos uma coisa muito comum, claro que tudo tem exceção, não estou falando aqui para você de uma regra absoluta, mas
nós fazemos uma coisa chamada autossabotagem. O que significa isso exatamente? Repare que você pode sair para eventos diferentes, em dias diferentes, a roupa que você se prepara para colocar no sábado à noite dificilmente é a mesma roupa que você usa numa segunda de manhã e vice-versa, mas uma coisa talvez você não tenha reparado. Toda vez que você para na frente do espelho, a tendência é que você se olhe sempre pelo mesmo ângulo. E inconscientemente, fazendo a relação consciente e inconsciente, é aquele ângulo que você se sente melhor, é aquele ângulo que você se sente mais poderoso, mais poderosa, que se sente mais confortável. E isso é positivo, isso tem determinadas características, mas isso tem também uma armadilha embutida. Por quê? Se eu me acostumo a olhar em cima de determinado ângulo, em cima de determinada característica, dificilmente eu vou conseguir perceber todo o meu entorno. Aliás, fazendo uma relação consciente e inconsciente, imagina assim, imagina que a palma da minha mão aqui é como se fosse o nosso cérebro em 2D, tá? Aqui está todo o cérebro na relação consciente e inconsciente. Se eu fizer um pequeno ponto aqui, invisível, muito, muito, muito pequeno, esse ponto representa o consciente. Todo o resto da área, ele representa para nós o inconsciente. Entretanto, o ser humano, por questões culturais, por questões de hábito, por questões de costume, ele imagina que é o inconsciente que comanda tudo. E, na realidade, é exatamente o contrário, né? Perdão, o consciente que comanda tudo. E é o inconsciente que tem uma relação muito importante. Perceba que a relação consciente do cérebro é uma relação dita por alguns psicólogos e estudiosos da área como 7 mais ou menos 2 percepções de ambiente. Ou seja, enquanto eu entro, imagina que você está acessando um ambiente que você nunca, nunca, nunca frequentou na vida. A sua percepção consciente é uma média de 7 mais ou menos 2 variações, ou seja, entre 5 e 9 variações do ambiente você consegue perceber. Pode ser que eu esteja falando da temperatura, das cores, do mobiliário, algumas pessoas eventualmente presentes. Todo o resto daquele ambiente, ele é captado pelo inconsciente. A característica é do inconsciente ter esse grande poder de captação. E quando eu começo a perceber isso, eu começo a trabalhar estrategicamente, mudando o meu comportamento de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais inteligente. Em pequenos hábitos, em pequenas características, em pequenos conjuntos, você vai mudando o teu comportamento e mudando os teus resultados. Vou te dar outro exemplo aqui, para deixar mais um gatilho e ficar bastante claro para você. A última conversa que você teve, pode ser que tenha sido uma conversa profissional, pode ser que tenha sido uma conversa pessoal, mas repara, enquanto a pessoa falava com você estava ouvindo ou você estava esperando a sua vez de falar? Vou repetir para ti. Na última vez que você conversou com alguém, você estava ouvindo enquanto a pessoa falava ou você estava ali de prontidão esperando a sua vez de falar? Se você pertence a mais ou menos 70%, 75% das amostragens em média, você estava na segunda opção, ou seja, esperando ansiosamente a sua vez e a sua oportunidade de falar. Por quê? Característica do ser humano, característica comportamental, assumir o protagonismo, contar suas histórias, esvaziar suas dores, seus anseios, suas curiosidades. E, entretanto, pela característica de economia de energia, que a gente já falou antes, pelo aspecto fisiológico, o que acaba acontecendo? Quando alguém fala com você, a tendência inconsciente é dizer assim, eu já sei o que vai ser dito, eu já sei o que vai acontecer, esse filme eu já vi o final. Então, você bloqueia, o ser humano normalmente bloqueia a capacidade de recepção daquela informação ou daquelas informações, e isso prejudica profundamente o entendimento com relação ao todo. Por quê? Por mais ciente que você seja de determinado assunto, de determinada característica, de determinado perfil, é interessante notar que nas vírgulas e nos pontos é que acontecem as sutilezas. Então, uma pessoa que tem sucesso na carreira, que tem sucesso na vida pessoal, ele é, antes de mais nada, um ouvinte treinado, ele é um bom ouvinte, ele é uma pessoa preparada para entender aquelas sutilezas, para entender aqueles perfis, para conseguir decodificar e transformar aquilo em resultados. Te dando esse exemplo de uma forma mais ampla, imagina que você comanda uma equipe.
tá? Que você tem pessoas que trabalham com você. 2, 3, 5, 10, 50, 500, a quantidade não é nem tão importante nesse aspecto, mas o importante é o ser humano, por ser um ser social e por questões profissionais, ele vive ali num conjunto. Você pode transportar isso para o seu trabalho, você pode transportar isso para a sua família, para as pessoas que estão próximas, mas desse conjunto próximo, desse conjunto que convive com você, né? Seja no trabalho, seja na família, o quanto você conhece essas pessoas de 0 a 10? Novamente, eu não vou saber dizer, não vou saber decodificar aqui o número que você me fala, mas eu posso dizer para você, quase sem medo de errar, acima de 90% de certeza, que o que acontece é o seguinte: a nota que você dá é inferior à nota do teu autoconhecimento. Traduzindo, se você deu para o teu autoconhecimento 7, 8, 6, a nota que você deu para o conhecimento de equipe ou conhecimento de pessoas próximas, normalmente ela está no mínimo 1 ou 2 pontos abaixo dessa característica. E o que isso significa? Aí vamos falar um pouquinho de história, né? Vamos falar um pouquinho da mitologia e de outros tantos. Nas fábulas de estratégia, nos contos de estratégia, nos ensinamentos de estratégia, tem muito da arte bélica. E uma das falas interessantes de vários generais em várias épocas diferentes é que eles dizem assim: o guerreiro mais poderoso é sempre o guerreiro que está ao seu lado. O guerreiro mais poderoso é sempre o guerreiro que está a seu lado. E o que isso significa em termos práticos? Se eu não sei, trazendo para a nossa realidade contemporânea, né? Se eu não sei exatamente quem está do meu lado, qual é o potencial dessa pessoa, qual é o potencial dessa equipe, o que eu posso tirar, conhecer e fornecer de melhor dentro desses cenários, será que eu não estou perdendo aí uma grande oportunidade? Pode ser que seja uma oportunidade de crescimento pessoal, pode ser que seja uma perda de oportunidade da empresa que eu estou participando, pode ser que seja uma perda de oportunidade com relação às características e perfis com relação ao meu cliente, né? Ou ao meu concorrente, que, aliás, o concorrente ele é um capítulo à parte, né? O concorrente, muitas das vezes, sob a ótica de comportamento, o ser humano tem um certo receio, uma certa reticência em olhá-lo de uma forma muito aberta, em olhá-lo de uma forma muito cuidadosa. Por quê? Ele incomoda, ele te tira o sono às vezes, ele te traz preocupações e ele faz com que você fique um tempo a mais do que seria habitual, preocupado, preocupada com determinadas situações. E tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos incomoda, é instintivo que nós tenhamos um certo receio, uma certa reticência em conseguir olhá-lo, em conseguir observá-lo, em conseguir acompanhá-lo de uma maneira mais ampla. Porém, te convido a fazer exatamente o oposto. Contraria um pouco esse teu comportamento, se é que lhe cabe, né? Se é que faz sentido para você, e começa a se preocupar um pouco mais em olhar esse concorrente com um pouco mais de cuidado, tentar entender o que ele está fazendo, o que está dando certo, o que está funcionando, o que pode ser adaptado à sua realidade, ou o que ele está fazendo que não está tão legal, e gera para você também uma janela de oportunidades. Interessante notar que a estratégia comportamental, os gatilhos comportamentais, eles passam por vários pontos cegos, por vários locais, por várias situações, por várias características que no cotidiano, no dia a dia, elas não são observadas com tanta tranquilidade. Por quê? Como disse a vocês lá no início da nossa conversa, como somos grandes economizadores de energia e tendemos a fazer as coisas da mesma forma, no mesmo caminho, do mesmo jeito, com a mesma situação, com o mesmo tipo de ação, tudo que é variável, tudo que é diferente, tudo que é uma certa mutação, traz ali um certo receio, uma certa reticência. Logo, o verdadeiro gatilho, caminho e característica comportamental que leva ao êxito, que leva ao sucesso, é quando você se desafia. Aliás, te convido a pegar um post-it ou salvar aí na tela do teu celular ou do teu computador uma palavrinha que é fundamental, chama-se desafie-se. Qual foi a última vez que você se desafiou? Qual foi a última vez que você se propôs a fazer alguma coisa que você não sabe absolutamente nada sobre ela? Vou te levar uma lembrança aqui que, obviamente, não vai atingir todo mundo, mas talvez ela atinja, faça sentido para a maioria de vocês que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. Lembra quando você era criança e você aprendeu a andar de bicicleta?
Ou, se você não sabe, quando você viu alguém lá aprendendo a andar de bicicleta, o que acontecia normalmente? Subia na bicicleta ali meio insegura, e fatalmente, num dado momento, em função das subidas e descidas e as curvas da vida, caía e se machucava. Quando caía e se machucava, principalmente se você tem mais aí de 25, 30 anos, você vai lembrar de uma coisa chamada mertiolate, né? Vinha lá o teu cuidador, parente, amigo, pessoa que tomava conta de você, com um vidrinho, né? E uma pazinha que não tinha nada de antissética, mas diziam que era antissética, com um líquido vermelho que levava 2, 3 semanas para sair, e você tinha mais medo do mertiolate do que da própria queda. Porém, eu não estou aqui para falar do mertiolate, mas da queda em si e do comportamento com relação a ela. O que acontecia logo depois desse tombo? O que acontecia logo depois dessa queda? Você levantava, tirava lá a poeira, o pó do ferimento, alguém passava lá o sedativo, fazia o curativo para você, e 5, 10 minutos depois, você estava novamente em cima da bicicleta fazendo uma nova tentativa. Não era assim que funcionava? E a realidade hoje? Quando você comete um erro, quando você comete uma falha, quando você tem uma condução não tão dentro do esperado com a sua equipe. Qual é a probabilidade de você repetir aquilo novamente? Você fica mais preocupado, mais preocupada, você deixa aquilo fluir de uma forma mais tranquila. Nós hoje vivemos uma coisa que é o famoso paradoxo da informação. Ou seja, você hoje em 2, 3 horas aí em qualquer mecanismo de pesquisa, você consegue obter tantos dados, muitos dados, uma quantidade tão absurda de dados, que é mais do que uma pessoa conseguia na vida inteira no início do século XX. A grande questão é, o que eu estou fazendo com esses dados? Como é que está sendo o meu comportamento com relação a isso? E qual é o meu receio? Qual é a dificuldade que eu tenho com relação ao erro, com relação ao equívoco, com relação a alguma coisa que eventualmente precise ser melhorada ou precise ser ajustada? Logo, né, o medo inconsciente do erro, ele tem uma característica paralisante, uma característica que merece muito cuidado e observação, que é, ele acaba sendo um grande inibidor com relação à cultura da inovação, à cultura do testar, à cultura do experimentar. Até porque tem uma relação muito direta da forma com que isso nos é apresentado. Eu te explico. Veja bem, quando você percebe, quando você recebe, quando você tem acesso ali pelas redes sociais, pelo YouTube, pela TV aberta, seja onde for, quando você tem um sucesso de alguém, alguma inovação fantástica, alguma inovação disruptiva, alguma nova invenção, parece que aquilo já nasceu pronto. Parece que a pessoa acordou, teve um insight ali absolutamente fantástico e aquilo aconteceu. Só que ninguém percebe, ninguém vê, ninguém pesquisa, ou quase ninguém, o que acontece abaixo da linha d'água. Ou seja, o que levou aquela pessoa àquela inovação disruptiva, o que levou aquela pessoa ao sucesso, à notoriedade, a criar um novo produto, um novo insumo, um novo serviço. Eu te digo, tentativas, tentativas e tentativas. Tentativas essas que foram permeadas com muitos erros, com muitas dúvidas, com muito receio, mas também com uma coisa altamente relevante, que é a chamada persistência. Quanto mais persistentes forem, quanto mais conseguirem avançar e aprender com tudo aquilo que foi carregado até ali, ou seja, erros e acertos, eles compõem uma massa, eles compõem um componente muito interessante que leva a um outro ponto, talvez não seja exatamente o ponto esperado, porque a verdadeira definição de erro é chegar num objetivo que não era exatamente o objetivo inicial, mas não necessariamente ruim. Às vezes, de um erro, de uma necessidade de um novo rumo, de um novo ajuste, começam a acontecer, começam a aparecer uma série de situações e cenários que vão para outros pontos positivos na área da gestão, na área da estratégia, na área de formação de equipes. E para isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nos movimentar e, segundo, tentar. Quanto mais eu tento, quanto mais eu avanço, mais eu evoluo. Né? E eu repito a pergunta que eu fiz para você no início desse tópico. Qual foi a última vez que você se desafiou? Né? Quanto mais constante, quanto mais próximo for esse período no futuro, a cada semana,
a cada mês, a cada dia, você vai perceber que esse avanço vai te trazer aí uma série de situações e questões muito positivas. Quanto mais você se desafia, quanto mais você avança, seja pela característica de evolução pessoal, seja pela característica de autoconhecimento, de aprimoramento, de estreitamento com relação às suas equipes, e por aí vai. Outro ponto interessante, né? Citei para você no início da nossa conversa que o nosso cérebro é um grande economizador de energia, faz o possível e o impossível para economizar energia. Logo, né, o que significa esse economizar energia? Significa utilizar os mesmos caminhos, fazer a coisa sempre da mesma forma e buscar obter, às vezes de forma insana, resultados e características diferentes. Mas vem comigo, tá? Vou usar uma metáfora real aqui para facilitar a tua percepção. Imagina quando você chega no litoral, na beira da praia, e a onda terminou de quebrar e está voltando. Quando ela volta, não fica aquela faixa de areia lisa, bonita, totalmente uniforme? Quando você caminha por aquela faixa, não fica ali a marca das tuas pegadas? Sim. Imagina você indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando nessa areia fofa ali da beira da praia. O que acontece com aquele sulco? À medida que você vai e volta, aquele sulco vai aumentando, aquele buraco ele vai aumentando naquele caminho. Assim acontece com o nosso modelo mental, quando nós fazemos sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma e buscando sempre o mesmo caminho. O sulco vai aprofundando, sob a ótica cerebral, o impulso elétrico ele percorre o caminho com um esforço menor, já que já é um caminho conhecido. Porém, aí vem uma grande armadilha, e é esse gatilho comportamental que eu quero dividir com você. Dali não sai nada novo. Dali acontece sempre da mesma forma, utilizando sempre o mesmo caminho e tendo sempre o mesmo resultado. Vamos para outra metáfora real, para facilitar essa sedimentação? Se você dirige, né, não sei há quanto tempo, mas você se lembra quando você começou a dirigir, quando você começou a aprender a dirigir? Como é que era? Olha o acelerador, olha o freio, tenta perceber o pedal, ver se o câmbio, dependendo se for automático ou manual, que posição que ele está, o nível de combustível, ligar o rádio do carro para você já era um sacrifício, conversar com alguém do lado era impensável, você queria silêncio e tranquilidade, quanto mais movimento tinha na rodovia ou na estrada que você transitava, maior era seu pânico, sudorese, seu medo, e o tempo foi passando. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. E hoje, né, muito provavelmente, você já consegue ir de um ponto ao outro com a mais absoluta tranquilidade, observando a paisagem, conversando com pessoas. E às vezes acontece uma coisa que parece mágica e é muito legal. O que é isso? Parece que você saiu do ponto A para chegar no objetivo, o ponto B, e nem percebeu, estalou o dedo, isso estava acontecendo lá. Já aconteceu com você? Provavelmente sim, se não dirigindo, mas em outras experiências que você faz de forma repetida, de forma cotidiana. Porém, te digo assim, em termos de comportamento, qual era o momento que você aprendia? Qual era o momento que você estava desenvolvendo caminhos novos? Lá atrás, quando você começou a fazer aquele movimento, aquela percepção, ser orientado com relação a dirigir. E usando o princípio de neurolinguística, que diz que a maneira que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras, é interessante notar assim, se eu quero manter minha mente antenada para novas possibilidades, se eu quero estar sempre conectado com outras alternativas, se eu quero sempre conseguir oxigenar minha equipe, oxigenar minhas ideias, é interessante que eu aprenda algo novo o tempo todo. Esse desafio, ele tem um tempero, ele tem um recheio, ele tem uma característica aí. Qual é? A necessidade de sempre buscar algo novo. Eu não estou falando de nada muito complexo, nada muito caro, nada muito difícil, não. É aquilo que você se sente confortável, é aquilo que faz sentido para você. Pode ser que seja a leitura de algo que você tem interesse e nunca se aprofundou e não conhece nada. Eu sou um economista, administrador, mas eu quero aprender um pouco sobre aviação, sobre pilotar carro, seja lá o que for, quero aprender a cozinhar, quero entender mais sobre viagens, conhecer um determinado país, ler um novo autor que eu nunca tinha lido antes.
Sempre caminhos novos. E esses caminhos novos, eles não precisam absolutamente ser exaustivos, tá? Mais importante do que a quantidade para o aprendizado e para a evolução humana, para a mudança de comportamento, existe uma coisa chamada regularidade. Nosso cérebro funciona com senoides muito interessantes e ele é dado a esses hábitos. Se você dedica, por exemplo, ali 15, 20 minutos da sua semana, não do seu dia, para aprender algo novo, para ter outras, experimentar outros desafios, aquilo já vai te gerar ali novos insights com uma regularidade muito interessante e eles vão servir para você em todas as áreas da vida. Ah, quer dizer que se eu sou um executivo, se eu lidero uma equipe, se eu aprender sobre culinária, se eu aprender sobre aviação, automação, inteligência artificial, seja o que for, isso vai fazer diferença para mim no aspecto profissional? Sim, e eu vou te provar. Já teve um período na tua vida que você estava ali, vamos imaginar, no teu trabalho ou na tua família, tentando resolver algum problema, tentando resolver alguma situação, você pensando naquilo, e não vinha a situação, aí você resolve sair para dar uma caminhada, você pega seu carro para dar uma volta, ou você vai num lugar que você nunca viu antes e, de repente, vem um gatilho, vem um estalo, e é exatamente a solução daquele problema. É exatamente isso que eu estou falando para você. Ou seja, quando eu me libero para conhecer coisas novas, novas possibilidades e novas características, eu estou gerando novos caminhos mentais. E esses novos caminhos mentais, essas novas possibilidades, muitas das vezes significam o quê? Significa que nós conhecemos, que nós conseguimos operar essas características em um outro ponto do inconsciente. Dizer para você exatamente qual é esse ponto, não tenho competência, não tenho a pretensão, mas que funciona, funciona. Então, quanto mais você aprende coisas novas, quanto mais você busca esses desafios, maior é a possibilidade e a probabilidade de você gerar esses caminhos e conseguir ter esses resultados. Falando um pouco dessas provocações comportamentais, isso aqui é só a ponta do iceberg, isso aqui é só uma característica muito sutil, muito discreta e muito elegante, para te levar aí para conhecer e buscar esses outros caminhos. Eu já faço palestras, mentorias e workshops específicos sobre economia comportamental, neuroeconomia, características estratégicas há 15 anos. E o que eu posso te dizer é, esse universo de exploração do cérebro humano, do comportamento humano, das diferentes características, ele é total, completa e absolutamente fascinante. E isso é só o começo. Te desejo aí uma boa caminhada, te desejo aí uma boa busca com relação a esses cenários. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre alguns gatilhos, alguns insights, algumas provocações, me dá a honra de segui-la nas redes sociais, elas estarão disponíveis para você acima ou abaixo desse vídeo. Me segue lá no YouTube também, que sempre tem novidades, sempre tem coisas novas. E lá também tem os meus contatos. Se você quiser conversar, quiser trocar ideia, concordar, discordar, falar sobre algumas coisas, porque no comportamento não existe certo ou errado, existem pontos de percepção e pontos de vista. Ok? Uma honra estar aqui com você e que consigamos aí nos ver e nos falar em uma outra oportunidade. Obrigado.